Não adianta, os autores de novelas bem que tentaram deixar as heroínas protagonistas mais espertas, mas a diversão durou pouco. Pouco a pouco, elas voltaram a ser completamente burras, ingênuas, enganadas por tudo e todos. Tá na dúvida? Então me diz o que você acha do quanto a Daniela de Meu Caminho a Te Amar é uma completa burra. Sim, as heroínas tontas estão de volta. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Sabe o que é uma verdadeira burrice? Deixar de ajudar o nosso canal. Portanto, tá na hora de sentar a mão no like, deixar um comentário e a inscrição no Almanac Latino. Quando você clica no sininho, o YouTube ainda te notifica cada vez que um novo conteúdo é publicado. Assim, você não perde nada e ainda ajuda a nossa comunidade a crescer. Desde que eu me conheço por gente, as novelas em geral, mas sobretudo as mexicanas, são conhecidas por mocinhas boas, nobres e virtuosas, o que fatalmente acarretaria em serem um tanto burras. Me vem muito à mente o exemplo da Paulina Martins, protagonista do clássico A Usurpadora, interpretada pela Gabriela Spanik. A princípio, ela era até bem esperta. Apesar de ter caído no jogo da Paula Brat suplantar a identidade dela, ela teve grandes proezas, como conseguir enganar a família Bracho, levantar os 2 milhões de dólares que salvaram a fábrica e muito mais. Só que, em um determinado ponto da novela, a Paulina descobre que a Paola é a irmã gêmea dela de fato e passa a agir como uma completa tonta. Isso vem bem naquela parte onde ela está presa e começa a assumir a culpa de toda a bagaceira da irmã gêmea. Chega a dar raiva de tão burra. Mas o público estava cansado de heroínas tão submissas e tontas. Veio então uma leva de heroínas mais sagazes e empoderadas, que não aceitavam serem feitas de burra. Não faz muito, o SBT exibiu Contigo Sim, onde a protagonista Ângela, interpretada pela atriz Alejandra Robles Gil, fez esse perfil. Ângela até caiu no conto do vigário quando se apaixonou pelo Álvaro e 2 dias depois ele abandonou ela na cidade natal para ir se casar com a filha do chefe na capital. E olha só que sensação de novos tempos. Depois que a heroína de Contigo Sim descobre que estava sendo passada para trás, ela nunca mais cai na conversa do marido bígamo. O cara tenta uma reaproximação 1000 vezes, mas ela jamais fica balançada de aceitar ele de volta. Isso era a nova heroína menos tonta. Aí chegamos em Meu Caminho a Te Amar, atual atração inédita das tardes do SBT e que é protagonizada por Susana Gonzalez vivendo a personagem Daniela. Ela é uma esposa dedicada e mãe adotiva da Isabela. A Daniela é uma paisagista que desconhece que está sendo traída pelo marido justamente com a melhor amiga dela. Ainda para ajudar, os dois se fingem de inimigos para não levantar suspeitas. Só que a novela usa e abusa da situação onde eles quase vão ser flagrados pela Daniela, mas acaba não acontecendo nada porque ela é distraída e dá tempo deles disfarçarem. Digo, a única coisa que acontece é que parece que reforça a imagem de que a Daniela é uma personagem completamente burra, que sequer suspeita do que está acontecendo ao redor. Uma característica das protagonistas tontas é que elas sempre acreditam nos vilões e nunca nos personagens que querem tirar a venda dos olhos dela. No caso de Meu Caminho a Te Amar, o vilão, interpretado pelo ator Mark Thatcher, é um marido que não dá atenção para ela, passa a tratar a filha mal quando descobre que a menina não é filha biológica dele, mas ainda assim tem a maior moral do mundo com a Daniela. O mesmo vale para a falsa amiga Karen, que é interpretada pela Ximena Herrera, que só dá os piores conselhos do mundo para ela.
Mas até que tem uma coisa original na novela. A Karen fica aconselhando a Daniela a se separar do Fausto e prestar atenção no Memo, que de fato é o mocinho da história. Então, tão errada essa vilã, não tá? Mas, afinal de contas, por que as heroínas voltaram a ser tontas? Para começar, pela necessidade de cada história. Uma heroína esperta que saca que estão conspirando contra ela não rende meses de novela. Ela precisa ser enganada, ela precisa ficar na dúvida. E mais, a expectativa para a revelação precisa acontecer. E isso é algo que os escritores necessitam fomentar por diversos capítulos. Senão, nem o público vê tanta graça assim. Não é algo para se dar na primeira semana da história. E, tentando não dar spoiler, falta muito para Daniela tirar a venda dos olhos? Um pouco, mas o mais ridículo é o que vai acontecer na sequência. Aguardem. Outra heroína burra e recente, na minha opinião, foi a Emília, de Penso em Ti, interpretada pela Dulce Maria, na novela que está disponível no Brasil via Globoplay. No enredo da novela, Emília tem um sonho de viver de música, mesmo sendo de uma família simples. O pai é um entusiasta do sonho da filha, enquanto a mãe vê o ambiente artístico com péssimos olhos e está sempre colocando obstáculos para fazer a Emília desistir disso. Mas a Emília rompe com a mãe e decide correr atrás do próprio sonho, quando conhece o músico Ángel, que foi o personagem do David Cepeda. Ele vai ser uma espécie de mentor dela e vai levar a Emília a conhecer uma família dona de uma gravadora musical. É lá que ela vai cruzar com o vilão da história, o empresário Frederico, que assim que bota os olhos na Emília, cria uma espécie de obsessão por ela. E aí, de novo, a mocinha boba tem o dom de nunca ouvir os bonzinhos e só acreditar no vilão. Todo mundo percebe que tem algo de esquisito no súbito interesse do Frederico por ela, menos a Emília. E não adiantava falar, Emília, esse Frederico tem uma intenção estranha com você. Ela ficava defendendo o cara até praticamente o final da história, onde se revela que, no passado, o Frederico foi tão obcecado pela mãe da Emília. Essa era a real razão da aversão da mulher pelo meio musical. Outra heroína recente, vendida como esperta, mas que era bem burra no fundo, foi a Regina Bárcenas, interpretada pela Silvia Navarro em A Candidata. O mais curioso é que essa produção de 2016 de Gisele Gonzalez foi vendida como uma ficção mais realista e que mostraria os bastidores da política sem medo de mostrar a corrupção e o crime. O enredo trata de uma senadora, personagem da Silvia Navarro, incorruptível. Boa, íntegra, justa, progressista, Regina é um modelo de servidora pública. Ao longo da história, a senadora recebe o convite de se tornar candidata à presidência, batendo de frente com o marido, que além de governador, é um político inescrupuloso, todo trabalhado na lavagem de dinheiro e no desvio de verbas. E até aí beleza, mas se a história mostrava realidade nua e crua, por que a Regina era tão tonta? E não tô falando no sentido dela ser uma política honesta, e sim de ser burra mesmo. A Regina era completamente cega que o marido era um picareta, que o filho estava no limite de ser um criminoso, que o pai dela era praticamente um gangster que eliminava os inimigos que estavam no caminho. O problema é que ninguém, absolutamente ninguém, tá fazendo as coisas tão escondidas assim. E se fosse uma novela original de Inês Rodena, vá lá a Regina ser apresentada como a maior ingênua do mundo. Aqui, dentro de uma proposta que se dizia realista, não casava. Tanto que pra mim a novela de fato começa a andar lá pela metade, que é quando a Regina começa a acordar que tem coisa errada ao redor dela. E ainda assim, não é tudo de uma vez, mesmo quando a verdade está praticamente sendo esfregada na cara dela. Volto a afirmar, a gente tira como conclusão que a burrice de uma mocinha é simplesmente um artifício para o escritor poder montar um enredo. Acho que aquele argumento da criação da expectativa de quando o segredo vai ser descoberto é o mais forte para justificar tanta ingenuidade e falta de desconfiança.
Os escritores, então, se superam na criação de situações em que a mocinha tropeça em toda e qualquer pista que apareça na frente dela. E a trama vai se desenrolando com ela sendo levada como uma ovelha até o matadouro, ou até o altar, no caso de um casamento forçado com o vilão, porque, claro, ela é a única pessoa do mundo que não consegue ver que ele é o vilão. Enquanto isso, a gente lá no sofá pensando, mas como é possível, meu Deus, você não percebe que o cara está tramando contra você? Mas, por mais que a gente, como telespectador, ache que a mocinha tá burra até demais, como ser humano, sabe que lá no fundo também já foi feito de trouxa. Quem nunca? Lá no fundo, a indignação com o excesso de ingenuidade de uma mocinha de telenovela talvez esconda que o que te incomoda é se identificar com aquilo. Será? Quais as mocinhas mais tontas que você já viu na ficção mexicana? Que burrice você também já viveu? Desabafe, conte aqui sua história, deixe seu like, sua inscrição e até a próxima semana.